Fala galera, tô aqui na Pedra do Sino, 2.255 metros de altitude, ponto mais alto aí da Serra dos Órgãos, e vou mostrar para vocês aí os 7 passos para você começar no montanhismo de forma segura e consciente. Vambora? Bom galera, eu sou o Maicon, né? Pra quem não me conhece, tá chegando no canal agora. Então, eu comecei no montanhismo aí em 2008, né? Então hoje a gente tá em 2025. Eu comecei no montanhismo há mais ou menos 17 anos aí. Então eu comecei meio que no susto, assim. Muita tentativa e erro. Naquela época não tinha muita informação disponível na internet igual hoje tem, né? E fui praticando e aprendendo o que tinha que fazer, o que não podia ser feito, o que podia fazer, e fui seguindo. E a minha primeira trilha foi justamente essa que eu tô fazendo, trilha da Pedra do Sino, né? Mas eu comecei de forma totalmente errada, né? Eu não deveria ter começado numa trilha tão pesada assim e sem instrução. Na época eu conheci uma pessoa no meu trabalho, né? E ele se dizia que era guia aqui na Serra dos Órgãos. Talvez fosse mesmo. Mas daí acreditamos nele e fomos organizando para fazer a trilha. Então simplesmente marcamos aí um pernoite na Pedra do Sino. Juntamos uma galera, nenhum experiente no assunto. Arrumamos uma barraca emprestada. A roupa a gente veio com o que tinha mesmo. Eu fui de calça jeans e um casaco e moletom pra dormir lá em cima. E na caminhada eu usei um short qualquer, a bermuda que eu tinha e camisa de time de futebol. Sou flamenguista, a camisa do Mengão. E fomos subir sem saber o que nos esperava, né? Enfim, a gente deu... Hoje eu vejo que a gente deu sorte, porque deu quase tudo certo. Passou um pouco de frio lá em cima e tudo, mas podia ter sido algo pior, né? Alguém podia ter se machucado, podia ter pegado um clima muito frio e alguém ter ficado com hipotermia e uma série de coisas que poderia ter acontecido. Foi uma sorte, mas para mim foi uma experiência muito boa, tanto é que eu nunca mais parei. Mas os meus amigos que foram nessa trilha, poucos estão fazendo trilha até hoje. A maioria nunca mais voltou. Não porque elas ficaram na trilha, mas elas não quiseram mais voltar depois. Isso daí é o que acontece com grande parte que entra no mundo do montanhismo sem muita instrução. Mas hoje eu só tenho a agradecer essa experiência que eu tive, né? Porque foi a partir dali que eu gostei da atividade, né? Montanhismo. Vim a descobrir que não era simplesmente pegar e subir um morro, subir uma montanha, né? Envolvia muito mais, né? Então, o montanhismo não é simplesmente isso. Se torna um estilo de vida mesmo, né? Não é simplesmente para você fazer e postar foto em redes sociais e tudo mais. Eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, continuei fazendo trilhas. Antes de fazer qualquer outra trilha, eu tinha feito mais umas 2 ou 3 vezes aqui a Pedra do Sino. Fui me aperfeiçoando, olhando o que a galera mais experiente fazia, o que eles usavam, né? E aí eu fui adquirindo muita experiência.
E hoje, uma das perguntas que mais me fazem é como eu começo no montanhismo. Tô fazendo esse vídeo aqui para tentar te explicar como começar da melhor forma. E muita gente acha que para começar a fazer esse tipo de coisa, subir montanha, precisa de muito dinheiro, né? Porque se você olhar aí, os equipamentos são realmente caros, equipamento de boa qualidade e tal. Mas o fato é que eu tô aqui para provar que você não precisa de muito para começar. Dá para você começar com o que você tem hoje, tá? Só que isso não te garante que você não vai passar perrengue, que você não vai passar por dificuldades ali na trilha. Então você tem que colocar na balança. Vale a pena começar sem ter nada assim, realmente? E aí é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, né? Pra passar um pouco da minha experiência para vocês, para que vocês possam começar o montanhismo da forma correta, mais segura possível e sem gastar também um rio de dinheiro, beleza? Então bora pros 7 passos? Vambora! Então galera, o primeiro passo é o seguinte: comece por trilhas leves e curtas, e sem muita dificuldade de orientação, de preferência que sejam sinalizadas, tá? Você pode ser um mega atleta aí, crossfit, de academia, mas você tem que entender que você ainda não tem experiência para o montanhismo. Então, o primeiro passo é: comece com trilhas leves e vai aumentando o nível dessa trilha. Então, para uma trilha leve e curta de um dia, você não vai precisar levar nenhum equipamento assim específico. Então você pode começar aí com o tênis que você tem, com as roupas que você tem, a mochila de escola, de faculdade, tá? Não esqueça de levar água e um lanchinho, beleza? E se você tiver chance de ir com alguém mais experiente, seja contratando um guia ou um amigo mais experiente, não deixe de fazer isso, porque por mais que a trilha seja leve, algumas coisas podem acontecer lá, né? E aí, se tiver com alguém mais experiente, esse risco diminui um pouco, beleza? Bora pro segundo passo. Então o segundo passo é: estude o lugar antes de ir. Que é isso? Você vai fazer uma viagem, aí quer fazer uma trilha, seja ela leve, curta, você tem que procurar saber como é realmente essa trilha, né? Se você não tem experiência com trilha, você vai ter que arrumar um mapinha, né? Mas isso daí tá nos próximos passos. Mas é o significa. Isso aí tem que estudar o local que você tá indo. Procurar saber quantos minutos em média a galera faz essa trilha, quilometragem dela, né? Altimetria. Você vai procurar saber qual a melhor época do ano para fazer. Um outro passo é olhar a previsão do tempo também, né? Porque às vezes você vai num dia que tá marcando tempestade. Então, sempre estude a trilha que você vai fazer antes, né? Se planeje antes de fazer a trilha,
tá bom? Terceiro passo é: conheça seus limites. Então, mais ou menos, tem muita relação com essas últimas 2 dicas aí que eu passei, né? Mas é importante você saber que também você tem seus limites, né? Então, por isso que a gente recomenda você fazer a trilha, as trilhas curtas, você saber como é que seu corpo vai reagir, né? Se você aguenta uma trilha mais forte. E aí, somente com a prática, você vai saber, vai conhecer seu limite. Então, não comece assim, por trilhas pesadas, né? Muito acima do seu nível de experiência, nem que seja muito pesada, pra você não passar muito perrengue, beleza? E quando você estiver numa trilha que você tá sentindo que tá chegando no seu limite, não exceda ele. Se for necessário, você volta, né? A montanha vai continuar lá e você tenta uma outra hora quando tiver melhor condicionado, né? E tem outros fatores que envolvem também, não é só condicionamento físico, né? Tem a questão técnica também. Mas é isso, esse é o terceiro passo. Continua aí, que os outros 4 passos são importantes também. Valeu? Bora! Então vamos para o 4º passo, né? Que são os equipamentos essenciais aí. Então vamos supor que você já começou, já fez uma trilha leve, né? Já sentiu ali teu limite e tal, e gostou da prática, quero começar a fazer mais vezes. A primeira coisa que você tem que investir é um bom calçado, né? E, por exemplo, uma meia técnica para usar esse calçado, uma camiseta com proteção ultravioleta, uma calça de trekking também, que vai te dar mais mobilidade, mais segurança. E são os equipamentos mais básicos que você vai começar aí. E aí depois que você começou, já comprou esses equipamentos básicos aí você pode começar a investir em outros equipamentos. Primeiro você tenta pegar emprestado com alguém, ou vai olhando, vai pedindo opinião, mas você pode investir também aí numa mochila de ataque, que a gente chama, que é a mochila ideal para caminhadas curtas, vai te trazer mais conforto na caminhada de um dia. Você pode comprar uma lanterna de cabeça também, para você, se algum dia você precisar ficar até mais tarde, você vai ter a lanterna ali para você usar, né? Mas isso você primeiro vai aprendendo, descobrindo, para depois investir. Beleza? Bora pro 5º passo. Bom, e o 5º passo, invista no aprendizado da orientação e da navegação. Tá? O que é isso? Vamos supor que você já está um pouco mais evoluído e você queira fazer algumas trilhas aí que não tenha sinalização, um pouco mais remotas, digamos assim, né? Então você vai precisar saber se orientar. Então o mínimo que você precisa fazer é
ter um bom celular com um aplicativo de navegação. Mas não é só isso. Você precisa aprender também a utilizar esse aplicativo. Então aí procura no YouTube. Eu pretendo lançar alguma coisa assim, mas por enquanto não tem. Não fiz. Mas procura alguma coisa no YouTube que te ensina a navegar e se orientar também. Não basta só o aplicativo, né? Você tem que saber identificar ali se é aquela trilha. Você tem que saber os pontos cardeais, para onde fica o sul, norte. E também se comunicar, né? Isso aí envolve um pouco. Você tem que procurar saber se tem sinal de celular nos lugares que você vai, né? Se não tiver, você vai ter que baixar um mapa offline. Você tem que procurar saber quais os órgãos responsáveis daquele lugar, né? Número de possível de resgate, caso você precise, frequência de rádio e uma série de coisas. Mas calma, vocês só estão começando, então pelo menos o básico vocês têm que procurar saber, beleza? Valeu, vambora. Sexto passo chegando aí. Então, o sexto passo, priorize sempre a segurança, sempre acima de tudo. Independente por qual lugar você for, tem que seguir algumas medidas de segurança, como avise alguém onde você vai, deixe o roteiro, né, para a pessoa saber exatamente o que você pretende fazer, previsão de quando você volta, entre outras coisas, né? Esteja com o teu kit primeiros socorros, mas importante saber usar também, né? Então, se você tiver disponibilidade, eu recomendo muito você fazer um curso de primeiros socorros, pelo menos o que a gente chama de WFA, Wilderness First Aid, né? Primeiros socorros em áreas remotas, para você saber como proceder caso tenha algum acidente, alguma coisa desse tipo, né? Medicamentos também, você tem que saber levar alguns para você se precaver, tá? Remédio de dor de cabeça, relaxante muscular, anti-inflamatório, essas coisas, beleza? Procure com o médico aí o que você pode usar. E leve, beleza? Logicamente ele está relacionado também com orientação e navegação, beleza? E a comunicação, caso você precise pedir ajuda, tá bom? Vamos pro último e derradeiro passo, para você começar aí a fazer montanhismo da forma certa. Bora, continua aí, não saia do vídeo agora, porque vai valer a pena. E sétimo passo, mas não menos importante que os demais, né? De falar que eu acho até talvez aí o mais importante, mas quando você decidir ir para a natureza, respeite a natureza, cara. Então, alguns pontos aí básicos, né, que eu não precisaria nem estar colocando aqui, mas, por exemplo,
Não jogue lixo, né? Tudo que você trouxer, você leva de volta, tá? Aqui no caso da trilha da Pedra do Sino, você não pede para não fazer atalhos, não criar mais atalhos, justamente para não desmatar mais, não causar erosão, tá? Então, se for vir, evite ficar falando muito alto, gritando, é para não perturbar a fauna, os animais selvagens. E também respeito ao próximo, né? Se você estiver acampando, não ligar som com aquelas caixinhas JBL, não são bem-vindas na natureza. Se você está aqui na natureza, ouve o som, né, dos pássaros, do vento, sinta a experiência. Outro ponto, também, se você vê uma planta bonita aqui na natureza, não retire ela, não leve nada, né, a não ser fotos, porque a planta está bonita aqui, na sua casa ela não vai sobreviver, beleza? Então, são alguns dos pontos aí. Um outro importante também, não faça fogueira, né? Pelo menos aqui nesse parque não é permitido. Se você for fazer fogueira em algum lugar que é permitido, vai ter lá a indicação, né, de onde pode fazer. Respeite. Importante é respeitar as regras aí de cada unidade, beleza? Desculpa aí resfriado e fazendo trilha, mas é o que eu consigo passar para vocês agora, beleza? Continue comigo aí. Então é isso, galera. Esses foram os 7 passos. Espero que vocês tenham gostado. Se você seguir esses passos aí, provavelmente você vai começar do jeito certo, tá? E continua se especializando, praticando, que você um dia vai dizer também para os seus filhos, seus amigos que estão começando, como você começou, passando sua experiência, né, sua técnica e tal. Um passo extra aí, que eu acabei não comentando, mas se você quer começar no montanhismo do jeito certo, né, procura um guia ou uma agência de turismo que exerça esses 7 passos que eu passei para vocês, né, que trate a natureza com respeito, tá? E bonito visual, tá? Eu sou guia de montanha aqui na Serra dos Órgãos, faço também outros roteiros aí pelo Brasil, Patagônia também, sempre com experiência, com humildade, conhecendo o local, respeitando meus limites, com os equipamentos adequados, tá? E tem a minha empresa também, tá? Ser Aventureiro Trekking. Você pode dar uma olhada no nosso site, ver lá como são os nossos valores, descobrir aí depoimentos de outras pessoas que já fizeram trilha com a gente, que você vai ver que a gente tenta seguir todos esses passos aí e praticar um montanhismo de forma consciente.
Fiz essa pausazinha aqui agora só para mostrar para você aí a plaquinha que tem aqui na Pedra do Sino que indica aí para você ir para travessia. Então, se você começar com montanhismo, no montanhismo de forma consciente e tal, degrauzinho por degrauzinho, um dia você vai conquistar esse objetivo aqui, que é a travessia Petrópolis-Teresópolis, uma das mais famosas do Brasil aí, e uma das mais clássicas também. É isso, galera. Se você acha que faltou algum passo importante, você bota aí no comentário que eu vou responder na medida do possível. E segue para mais conteúdo. Se você tiver interessado também em ver um pouco mais sobre a trilha na Pedra do Sino, vai ter outro vídeo no canal aí para você ver e outros lugares, beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço, até a próxima. Valeu!